Bibliodeck é o jogo perfeito para os amantes de literatura e hoje eu vim aqui para te ensinar como é simples e fácil, além de muito divertido, de jogar a Bibliodeck. Para ficar mais fácil o entendimento, eu separei alguns passos que eu vou ensinar aqui para você. Então vamos lá, como jogar Bibliodeck. Passo número 1. Primeiro você vai separar as cartas surpresa das cartas de escritores e obras. Então você vai embaralhar as cartas surpresa e vai empilhá-las no centro da mesa, sempre viradas para baixo. Passo número 2. Você vai pegar as cartas de escritores e de obras e vai embaralhá-las. Depois de embaralhadas, você vai distribuir 6 cartas para cada jogador. As cartas que sobrarem, você vai juntar numa pilha e colocar também no centro da mesa um pouquinho uma fachada das cartas surpresa para não confundir. O próximo passo é escolher qual será o jogador que vai iniciar a partida. Esse jogador deve puxar uma carta da pilha de cartas da mesa. Não é a pilha de cartas surpresa, essa eu vou explicar depois, é da outra pilha de cartas. Ele puxa uma carta e decide se vai querer ficar com essa carta ou não. Se ele decidir ficar com a carta, ele vai ter que obrigatoriamente descartar uma outra de sua mão que ele não queira. Esse descarte deve ser feito com a carta virada para cima e ele deve ler quais são as informações que estão nessa carta. Ou o nome do escritor, se for uma carta de escritor, ou o título da obra, se for uma carta de livro. Então ele descarta e deixa na mesa. Se ele não quiser de jeito nenhum ficar com aquela carta que ele puxou, ele simplesmente vai descartá-la imediatamente, também virando a carta para cima e lendo a informação que está nela. Depois que o jogador fizer esse descarte, será a vez do próximo jogador. E assim a partida vai seguindo em frente. A partida segue sempre no sentido horário. O objetivo do jogo é montar bibliotecas. Aquele jogador que montar mais bibliotecas durante a partida, ele será o vencedor. E agora eu vou te explicar como é que a gente vai montar a biblioteca no jogo Bibliodeck. Para montar uma biblioteca, o jogador deve juntar uma carta de escritor mais 2 cartas das obras desse mesmo escritor. Quando esse conjunto for formado, o jogador deve baixar suas cartas para que todos vejam e deixá-las ali na mesa. Assim que o jogador montar sua biblioteca, ele deve anunciar para todos que montou a biblioteca para que todos vejam e confiram se aquele jogo está correto ou não. Depois que o jogador baixou sua biblioteca, ele deve puxar mais cartas da pilha de cartas para que complete a sua mão, porque os jogadores sempre vão precisar estar com 6 cartas em mãos. Então, como ele baixou 3 cartas, ele vai puxar mais cartas para que fique com 6 cartas. Depois disso, o jogador que montou a biblioteca poderá puxar uma carta da pilha de cartas surpresa. Essa carta surpresa, ela tem que ser usada imediatamente após o jogador puxar a carta. Essas cartas, elas podem ser estratégicas tanto para ajudar você ou então quanto para atrapalhar os seus oponentes. Depois de tudo isso feito, a jogada desse jogador termina e aí passa para o próximo jogador. Sempre que um jogador for montar sua biblioteca, ele vai seguir todos esses passos que eu acabei de falar aqui. Agora, uma observação e uma dica de antemão para você. É importante que você sempre leia as informações que tem nas suas cartas, porque existem algumas cartas surpresa que são questionando informações contidas nas cartas. Então, se o seu oponente tirar essa carta e escolher você, ele vai puxar uma das suas cartas, vai ler as informações e vai fazer perguntas para você. Então, você vai precisar acertar essas perguntas, correndo o risco de perder ou não a sua carta. E se essa carta for importante para o seu jogo, para completar suas bibliotecas, vai ser importante que você saiba as informações que estão contidas nelas. Assim você garante que o seu jogo permaneça com você. Vence o jogo aquele jogador que completar primeiro 3 bibliotecas. Essa é uma regra base, mas você com seus amigos podem mudar essa regrinha e aumentar o número de bibliotecas para serem completas. Assim vai dificultar o jogo e vai aumentar o tempo de cada partida. Mas no mínimo, são 3 bibliotecas para terminar o jogo. E agora, vamos juntos montar as nossas próprias bibliotecas? Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição desse vídeo, mas corre que essa é uma edição limitadíssima e pode ser que esgote antes mesmo do que você imagina. Conto com você. Um beijo e até a próxima.